Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Evelyn do projeto Estimulando do Eixo 1 e nós hoje vamos falar de coisas bem importantes para a programação, que são variáveis, tipos de dados, operadores, condicionais e laços de repetição. As variáveis são pedacinhos de memória do computador que nós usamos para gravar dados e poder manipular esses dados também. Cada variável só tem um valor associado. Então vamos falar dos tipos de dados agora. Os tipos de dados são associados às variáveis. Nós temos os tipos inteiros, que são, por exemplo, número de TVs na sua casa, número de irmãos que você tem, número de pets que tem na sua casa. Então não há meio, ou você tem nenhum, ou um, ou dois, ou mais. Isso a gente entende por tipos inteiros. Um outro tipo são os reais, que também são tipos numéricos, mas eles têm mais uma informação de um decimal, de um número fracionário. Por exemplo, o seu peso, você pesa 45 quilos ou 45,800, 45,5. Assim também como a sua altura, você tem 1,55 m, 1,70 m. E um outro exemplo bom é o preço das coisas. Você compra o seu lanche, você compra essa pizza custa R$ 50,99, por exemplo, R$ 50,99. E temos também o tipo string, que é um tipo mais textual, por exemplo, para representar o seu nome, o seu endereço, o seu e-mail. E nós temos o tipo booleano, que uma variável assume um valor ou verdadeiro ou falso. Vamos falar de operadores agora. Nós temos uma sequência de operadores que também existem na matemática e que são aplicados à programação. Um primeiro grupo são os operadores aritméticos. Quando nós temos a operação 5 mais 5, é o operador de soma e ele também existe na programação. Quando nós temos 10 menos 5, é subtração e ele também existe na programação. Quando nós temos 5 vezes 2, nós vamos usar o asterisco para representar a multiplicação, também na programação. E nós temos também a divisão. A divisão ela é usada uma barra, por exemplo, 10/2 para nós significa divisão, é igual a 5. Um pouco diferente, nós temos o operador resto, que eu não necessito fazer a divisão, mas ele me dá direto o resto da divisão entre 10 e 3, por exemplo. O resto seria diretamente 1, eu não preciso fazer a divisão, uso apenas o operador resto. E por fim, temos o operador de potência ou exponenciação, em que nós dizemos, por exemplo, 4 ao quadrado é igual a 16. A gente troca esse 2 lá em cima do número por 2 asteriscos para dizer que isso foi uma potência. Nós também temos os operadores de comparação. O menor que, menor igual, maior que, maior igual, igual e diferente. E além disso, esses operadores de comparação, eles podem ser escritos de uma forma que, quando eu avalio uma sentença como n maior ou igual a 10, isso vai me dar o retorno ou é falso ou é verdadeiro, de acordo com o valor de n. Um outro conjunto de operadores são os operadores lógicos. O primeiro operador lógico é o não. Por exemplo, se você tem a sentença Maria foi ao cinema, e nós negarmos essa sentença, ou seja, aplicar o operador não na frente dessa sentença, isso equivale a dizer que é falso que Maria foi ao cinema. Então, de fato, Maria não foi ao cinema. Um outro operador lógico é o e. Se a sua mãe diz para você, filha, você vai ganhar R$100 se você lavar a louça e tirar o lixo. Então, há várias possibilidades ali. Você pode não fazer nenhuma das duas coisas e não ganhar os R$100. Você pode fazer apenas uma das coisas e também não ganhar os R$100. Como é o E requer que você faça as duas tarefas para ganhar os R$100.
Aproveitando essa mesma sentença de lavar a louça e pôr o lixo, para ganhar os R$100, vamos falar do operador ou. Se a sua mãe disse, Maria, você para ganhar os R$100, põe o lixo na rua ou lava a louça. Se você apenas lavar a louça, você ganha os R$100. Se você apenas pôr o lixo na rua, você ganha os R$100. Se fizer as duas coisas, também ganha os R$100. Mas se não fizer nada, não ganha nada. Uma outra coisa importante na programação são os condicionais. Os condicionais eles funcionam alterando o fluxo que os dados percorrem em um algoritmo. Por exemplo, se nós tivermos um exemplo de vou ao cinema, tenho um bilhete. Só consigo entrar no cinema se eu tiver um bilhete. Então tem duas situações. A Maria pode ter o bilhete e a Ana não tem um bilhete. Esse filtro, que a gente chama de condicional, acontece baseado no bilhete. Maria tem um bilhete, ela entra no cinema. Ana não tem um bilhete, ela não entra no cinema. Essa estrutura, ela nos mostra isso que nós descrevemos. Então, é uma situação baseado em uma pergunta, em um filtro, acontece uma coisa ou não. Uma outra forma de fazer condicional por exemplo, quando você anda na rua, você vê o semáforo verde, você sabe que pode atravessar. Se não, você sabe que não pode atravessar, espera na calçada. E essa estrutura de blocos mostra uma ideia equivalente. Nós temos uma condição padrão e uma condição alternativa. Vamos falar de laços de repetição. Os laços de repetição são úteis quando nós queremos repetir uma ação várias vezes da mesma forma. A repetição também está associada a uma condição, ou seja, para que aquelas ações continuem se repetindo, é necessário associar a alguma pergunta ou alguma condição. Temos duas estruturas que são laços de repetição. Nós temos o repita e temos o parafaça. Por exemplo, no Scratch, se eu quero que o gato ande 10 vezes, é um número limitado de vezes, nós podemos usar o parafaça. Por outro lado, o repita, nós podemos mandar o gatinho do Scratch caminhar, por exemplo, até que quando ele chegue à borda, ele pare.